Olá, bom dia. Vamos, com a graça de Deus, estudar a lição de número 2, que o tema é o Filho do Homem um pouco menor que os anjos. Eu sou Kelly Costa, moro em Brumado, na Bahia. E vamos agora, com a graça do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus. No texto de Hebreus, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, e por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Em Patriarcas e Profetas, na página 64, nos diz o seguinte: Cristo deveria ser feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte. Ao tomar sobre si a natureza humana, sua força seria menor que a dos anjos. E eles deveriam servi-lo, fortalecê-lo, aliviá-lo e confortá-lo nos sofrimentos. É interessante aqui que nós vemos que quando Jesus foi feito homem, ele seria feito um pouco menor que os anjos, né? A natureza humana de Cristo. E os anjos de Deus iriam servir a Jesus enquanto estivesse aqui neste mundo, né? Como homem. A primeira pergunta diz, o tópico de domingo diz, concedendo atenção mais profunda. Letra A. Que apelo solene a palavra dirige a cada um de nós. Em Hebreus 2, 1 e 2 diz assim: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, qual o apelo que a palavra de Deus dirige a cada um de nós? Que nós devemos atentar para a palavra de Deus e não dar lugar à desobediência, porque a toda desobediência Deus deu a justa retribuição. A letra B. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, ainda existirá esperança para nós? Em Hebreus 2:3 nos diz: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, aqui está bem claro, né, em Hebreus, que diz o seguinte, que nós, como escaparemos nós se não atentarmos para esse tão grande sacrifício de Jesus? Então, nós devemos atentar para o sacrifício de Jesus, negligenciar a nossa preparação e negligenciar também aceitar a salvação de Cristo nos trará sérios prejuízos. Nós vemos aqui na nota, diz assim, negligenciaremos nossa salvação se dermos o lugar mais visível e o mais dedicado respeito a autores que têm apenas uma ideia confusa do que significa religião e colocarmos a Bíblia em segundo plano. Os que receberam iluminação no tocante à verdade para esses últimos dias não acharão orientações nos livros populares quanto aos eventos que sobrevirão ao nosso mundo. Por outro lado, a Bíblia está cheia do conhecimento de Deus e é eficaz para educar o aluno rumo à utilidade nessa vida e à obtenção da vida eterna. Então, nós não devemos negligenciar a palavra, né? Não devemos estar despreparados. Aqui diz que é dever do povo ter suas lâmpadas preparadas e acesas, estando como aqueles que esperam pelo noivo quando ele retornar das bodas. E para isso, nós devemos considerar que a nossa vida está passando rapidamente e não estamos seguros um só momento, a menos que nossa vida esteja escondida com Cristo, em Deus. Então, esse é o apelo da palavra de Deus para nós, né? Esse é o apelo, que o Senhor possa nos ajudar, para que possamos, pela graça de Deus, atentar para a salvação que Jesus providenciou para cada um de nós.